Olá, estamos de volta com Visão Trabalhista Entrevista. Hoje a gente conversa com você a respeito da construção do Plano Diretor de Osasco. É uma experiência que é importante a gente conhecer, porque também é importante que haja esse debate nos outros municípios da nossa região, e Osasco também, uma cidade tão fundamental para o desenvolvimento regional, vem consolidando esse debate. E o Igor estava explicando para a gente no final do último bloco justamente um pouco desse diagnóstico da onde parte o plano. E um dado que você traz aqui para nós é justamente essa questão do espalhamento da população ao redor do centro. E eu me lembro, por exemplo, que em São Paulo, quando o plano diretor estava sendo discutido, o prefeito Haddad colocava também como uma necessidade que você levasse o emprego para as pontas, por exemplo, lá para a cidade de Tiradentes, sair tanto da região central, Paulista, Jardins. Como que você vê, e aí eu também vou estender a pergunta para o Gilberto, a possibilidade disso acontecer? Porque existe uma ligação histórica, por exemplo, de Osasco com a região central, perto da linha ferroviária. Como que você rompe e espalha, inclusive, a condição de estrutura que essas empresas vão precisar? Exatamente, uma pergunta muito boa também, porque na verdade a gente fala, vamos incentivar, por exemplo, a geração de emprego na periferia. Muito bem. Uma coisa que eu costumo falar lá com a equipe é o seguinte, uma empresa ela não se instala num lugar, né, se ela não tiver as condições mínimas de garantir sua produção, seja ela dos serviços, seja ela da indústria, né? Então ela precisa ter uma mão de obra, e se ela estiver na periferia é bom, porque se a gente quiser justamente criar trabalhos que empreguem essa população que majoritariamente mora na periferia, então ela teria uma força de trabalho que está mais próximo do seu posto de trabalho, e aí vai se deslocar menos, vai trabalhar melhor, etc. Só que do ponto de vista da infraestrutura física, ela também precisa ter condições mínimas garantidas, ou seja, alguns setores, por exemplo, logística, precisa de um viário, de uma rede de ruas, enfim, de uma malha viária que dê condições de deslocamento, né? Escoar a produção e trazer a matéria-prima para... Exatamente. E aí, Gilberto, se a gente estiver falando de setor de tecnologia, precisa ter, por exemplo, fibra ótica, né? Ou telefonias ou meios de comunicação que garantam essa atividade. Então, a gente tem que fazer também um diagnóstico de que tipo de infraestrutura que a gente tem que levar para esses locais. A gente já identificou algumas centralidades lineares, que a gente chama, na verdade, são ruas que têm uma capacidade de suporte maior para fazer esse tipo de atração, mas ainda assim a gente tem que prever melhoramentos diversos para que as indústrias se instalem ali. Você traz o exemplo de São Paulo. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Plano Diretor de São Paulo também, e ali a gente previu, por exemplo, falando de Zona Leste, que é justamente onde mora, enfim, uma boa parte da classe trabalhadora do município de São Paulo, previmos ao longo do eixo da Jacu-Pêssego o desenvolvimento de um perímetro de incentivo. E uma coisa que foi percebida é que grande parte das trabalhadoras e trabalhadores que vinham para o centro estavam em serviços muito específicos. Um deles, por exemplo, é do telemarketing. Então, levando incentivos fiscais para que as empresas de telemarketing se instalassem ao longo da Jacu, talvez elas empregariam a classe, os trabalhadores que não teriam que fazer todo esse deslocamento diariamente, né? Agora, Gilberto, o Igor tocou num dos pontos que geralmente tendem a ser mais utilizados como moeda de troca, incentivos fiscais. Como que, já emendando também na pergunta, como que você vê essa estratégia para a construção ou não de uma cidade sustentável e que esteja aberta para o trabalhador? A gente não vê assim, uma questão só de incentivo. Como o Igor falou, você tem uma série de outras questões a serem
a serem vistas, né? Esse diagnóstico é importante, por exemplo, onde é que o trabalhador mora, que tipo de escolaridade que tem, que tipo de trabalho aquelas pessoas normalmente fazem, né? Então, isso ajuda a pensar naquela localidade que tipo de emprego você pode trazer. Como eu sou metalúrgico, a gente puxa a sardinha para o nosso lado, mas não pensando só em metalurgia, entendemos que a indústria é extremamente importante, né? Você tem hoje, cresceu muito na cidade de Osasco a questão de serviços e a questão de comércio. Acho que a gente tem hoje 5 shoppings aqui na cidade, e você tem a área de serviços que teve um crescimento muito grande. Ao contrário, a indústria perdeu espaço aqui na cidade, né? Por uma série de motivos, não é culpa só da cidade. A gente tem um processo de desindustrialização no país e uma série de outros problemas que levou a indústria a perder espaço no Brasil todo. Mas na cidade também. E a gente precisa criar espaços para a indústria. O Osasco, ele nasce, ele cresce muito em torno das indústrias que se instalaram próximos à estação ferroviária, né? Tanto de Altino como de Osasco. E parte dessas indústrias ainda estão instaladas ali. E não é simples a gente tirar essa indústria do centro e levar para a periferia. Isso não vai ocorrer. Ou a gente mantém esses empregos lá, ou eles simplesmente desaparecem. Então é importante pensar também essa lógica, né? Não dá para você tirar uma Cobrasma ali do centro e falar, vou levar a Cobrasma para a periferia. Os equipamentos, aquelas coisas todas, boa parte delas não sai de lá de dentro, porque acaba estragando. Então é importante a gente pensar estratégias de manutenção desses empregos, né, e uma convivência boa com a sociedade ali no centro. A gente faz uma pausa agora, mas na volta a gente vai tentar entender quais são essas estratégias, quais são as propostas que já surgiram e como você pode participar da construção desse plano. A gente já volta.